É uma máquina operatriz que trabalha com o movimento de rotação da peça e uma ferramenta que tem apenas um gume cortante. Essa letra cortante arranca o material da peça enquanto ela gira. Não se sabe exatamente quando os tornos mecânicos foram inventados. Há mais de 3.000 anos, os egípcios já utilizavam mecanismos parecidos com os tornos para fazer peças decorativas e pequenas furações. Os primeiros tornos utilizavam apenas a força humana para funcionar. Não havia porta-ferramentas. Enquanto o artesão segurava a ferramenta com as mãos para fazê-la cortar o material, o servo girava a peça, geralmente com auxílio de uma manivela e uma polia. As primeiras grandes oficinas eram montadas às margens de rios para que a força da correnteza fosse aproveitada na produção do movimento. Algumas vezes também era utilizada a tração animal. Quer saber como essa máquina evoluiu? Nesta máquina, o torno de vara, a peça girava em sentido alternado. Quando o artesão puxava a corda, a peça girava em um sentido. Neste momento, ela não era cortada. Quando o artesão soltava a peça, um galho ou uma vara puxava a corda, fazendo a peça girar no sentido contrário. O artesão então encostava a ferramenta na peça para realizar o corte. No torno difuso, um ajudante fazia uma polia girar. Esta, por sua vez, movimentava um fuso onde a peça estava montada. Aqui o movimento não é mais alternativo. Isso possibilitou um grande aumento de produção, mas a ausência de um porta-ferramentas não permitia que materiais duros fossem cortados. Até mesmo o famoso pintor e inventor Leonardo da Vinci deu sua contribuição na evolução do torno. Um carpinteiro do Reino Unido, chamado Stuart King, reconstruiu um torno com base em desenhos feitos por Leonardo da Vinci. O mecanismo é semelhante a uma máquina de costura, e o próprio Stuart faz a peça girar, pisando em um pedal enquanto segura a ferramenta com as mãos. Mas o grande salto evolutivo do torno aconteceu graças a dois empresários e inventores ingleses, Henry Maudslay e Joseph Whitworth. Eles proporcionaram muitas melhorias aos tornos, como implantação de uma polia escalonada para permitir mudanças de rotações, criação de um porta-ferramentas, adaptação de engrenagens, fuso e cremalheira para permitir avanços automáticos. O torno de placa, também chamado de torno platô, é utilizado para trabalhar com peças de grandes diâmetros e pequenos comprimentos, como polias, engrenagens e flanges. O torno vertical é utilizado no trabalho com peças grandes e pesadas. Devido à posição do seu eixo árvore, a peça fica bem apoiada na placa para ser usinada. O torno revólver possui uma torre que aloja várias ferramentas. Este porta-ferramentas lembra o cilindro de um revólver, daí a origem do nome desta máquina. A grande vantagem desse dispositivo está no fato de ser muito rápida a troca de ferramentas durante o trabalho, o que elimina a perda de tempo com essas trocas. O primeiro torno automatizado utilizava uma grande fita de papel perfurado. A máquina interpretava cada um daqueles furos como uma informação para o seu funcionamento. A perfuração dessa fita era muito trabalhosa e não permitia erros. Logo, na década de 70, foi criado o torno CNC, Comando Numérico Computadorizado. Apesar de não apresentar nenhuma grande mudança na sua mecânica, o torno CNC substituiu os mecanismos usados para mover as ferramentas por microprocessadores. O uso de um painel permite que vários movimentos sejam programados e armazenados, possibilitando a rápida troca do programa. Mas o torno universal, que é o torno mais utilizado nos dias atuais, é praticamente a mesma máquina aperfeiçoada por Maudslay e Whitworth. As grandes mudanças são a utilização de um motor elétrico como fonte geradora de movimento, o que permitiu mais mobilidade e segurança, e a troca da polia escalonada por um conjunto de engrenagens, que permitiu mais potência de corte, fazendo com que esta máquina consiga cortar materiais de extrema dureza. Mas quais as principais partes de um torno mecânico?
O cabeçote fixo é a parte do torno que aloja as engrenagens que permitem as trocas de velocidades. É também o local onde está montado o eixo árvore, que é o responsável por levar o movimento de rotação até a peça. A caixa Norton possui um conjunto de engrenagens e alavancas que proporcionam a modificação dos valores de movimentos automáticos da ferramenta. O recâmbio é um conjunto de engrenagens que fica montado na lateral do torno. Ele serve para modificar a rotação do eixo que entra na caixa Norton, possibilitando assim uma maior gama de avanços. Os barramentos servem de suporte para as partes móveis do torno. Eles são fabricados com tolerâncias dimensionais muito pequenas e devem estar sempre paralelos à linha central do eixo árvore. O barramento de um torno é a sua parte mais sensível. O carro principal corre pelo barramento e serve de apoio para o carro transversal e para o carro superior. O movimento automático no sentido do comprimento do barramento só é possível graças aos mecanismos que existem no carro principal. O carro transversal é o responsável por proporcionar a profundidade de corte na maioria das operações do torno. O carro superior é o local onde fica montado o porta-ferramentas. O carro superior pode ser inclinado graças à sua base giratória, possibilitando a usinagem de peças cônicas. O cabeçote móvel desliza sobre o barramento e serve de suporte para a contraponta e para o mandril ou uma broca, para que seja realizada uma furação no torno. Ele também pode ser deslocado para os lados, o que permite a usinagem de cones. Observe como seria um torno sem a sua carcaça, apenas com eixos e engrenagens. Quando uma alavanca é acionada, as engrenagens dentro do cabeçote fixo trocam de posição. Esta pequena alavanca altera o sentido dos movimentos automáticos. A troca das engrenagens do recâmbio trazem mais possibilidades de avanços automáticos. A caixa Norton, com muitas engrenagens, altera o número de rotações que chega até o fuso e a vara. Dentro do carro principal, existe uma coroa que recebe o movimento da vara através de um parafuso com rosca sem fim. Alterando a posição da alavanca do carro principal, consegue-se um movimento longitudinal ou um movimento transversal. O movimento longitudinal acontece graças a uma cremalheira que existe logo abaixo do barramento. No carro principal ainda existe uma porca bipartida que proporciona os avanços para fazer roscas. O torno é capaz de usinar perfis complexos, quadrados, recartilhas, excêntricos. Para que isso seja possível, ele possui muitos acessórios. O principal deles, com certeza, é a placa de 3 castanhas universal. Ela possui uma rosca de face, as castanhas que ficam nesses entalhes. Quando a gente encaixa a chave da placa, a gente gira alguns pinhões na parte traseira da rosca. Quando a gente faz esse movimento, as castanhas entram e saem enroscando na rosca de face. Vamos ver alguns outros acessórios. A placa de 4 castanhas é utilizada na fixação de peças quadradas ou com partes excêntricas. Suas castanhas podem movimentar-se separadamente ou então juntas, dependendo do tipo de placa. A placa lisa serve para a fixação de peças com formatos muito irregulares. Ela possui furos e entalhes que possibilitam a fixação das peças com auxílio de parafusos e tirantes. Os arrastadores e a placa arrastadora proporcionam maior praticidade na fixação da peça, que, estando presa entre pontas,
pode ser retirada e colocada no torno sem prejuízo à sua centralização. A ponta e a contraponta servem de apoio para as peças em diversas operações, evitando que a peça flexione ou vibre. Para evitar que materiais muito compridos se flexionem, são utilizadas as lunetas. Elas servem de apoio fixo ou móvel para as peças e podem ser fixadas no carro principal ou diretamente sobre o barramento. Essas são matérias-primas utilizadas no torno. Materiais cilíndricos, quadrados, todos eles serão transformados em conjuntos prontos como esse. Estas são as principais operações realizadas no torno: torneamento cilíndrico, faceamento, torneamento cônico, perfilamento, rosqueamento. Estas e outras operações podem ser feitas externa ou internamente. Trabalhar nas máquinas é a parte mais fácil do serviço. O importante é o planejamento. Para isso, temos muitas formas que são necessárias serem empregadas. Observe. Esta fórmula é utilizada para o cálculo do avanço máximo que pode ser utilizado no torno. O avanço máximo é calculado em função do acabamento da superfície da peça que se deseja atingir. Se levarmos qualquer peça ao microscópio, iremos observar essas imperfeições em sua superfície. A estas imperfeições damos o nome de rugosidade. Estes picos e vales podem gerar desgastes excessivos e diminuir a vida útil da peça. Assim, é importante usinar a peça seguindo as indicações do seu projeto. Mas na maioria dos desenhos, o parâmetro de rugosidade que é fornecido é o valor da rugosidade média, e a nossa fórmula utiliza a rugosidade total. É possível encontrar o valor da rugosidade total a partir da rugosidade média utilizando esta pequena tabela. As duas principais formas de torneamento cônico utilizadas são através da inclinação do carro superior e pelo desalinhamento da contraponta. Para o cálculo da inclinação do carro superior, esta é a fórmula utilizada. E para o cálculo do desalinhamento do cabeçote móvel, esta fórmula deve ser empregada. Esta fórmula prática serve para calcular o diâmetro da broca, que deve ser usado para fazer um furo que receberá a rosca. A ferramenta do torno deve estar posicionada exatamente na altura do centro da peça. Com a ferramenta alta, sua ponta não toca adequadamente na peça, o que dificulta o corte. Com a ferramenta baixa, existe a tendência de a peça encavalar, ou seja, subir em cima da ferramenta. A referência a ser usada é a contraponta. Pode-se colocar calços embaixo da ferramenta para fazê-la ficar da mesma altura da contraponta. O recartilhamento é outra operação realizada no torno. A ferramenta que realiza esta operação chama-se recartilha. A distância entre os filetes da recartilha chama-se passo e pode variar. Essa distância é a base para dois cálculos importantes. A recartilha não corta o material, apenas deforma, o que proporciona um pequeno aumento no seu diâmetro. Este aumento é calculado por esta fórmula. O recartilhamento só pode ser realizado com avanços automáticos. O avanço automático ideal é calculado por esta fórmula. Pelo desenvolvimento do torno mecânico, a humanidade adquiriu as máquinas necessárias ao seu crescimento tecnológico, desde a medicina até a indústria espacial. O torno mecânico é a máquina que está na base da ciência metalúrgica e é considerada a máquina-ferramenta mais antiga